Estou de volta aqui no meu canal, fiquei alguns meses fora, né, longe de vocês aqui, mas foi por uma boa causa. Eu estava numa viagem muito bacana, eu fiquei 2 meses caminhando desde Montevidéu até Rio de Janeiro, tá, num percurso em que foi sempre pela praia, cerca de 30 quilômetros por dia de caminhada, coletando resíduos na praia, reciclando e entrevistando pessoas que estão relacionadas a esse tema de reciclagem, de poluição nas praias, enfim, todo esse universo, e está saindo muita coisa boa. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você ver, porque tudo isso está virando um documentário com 5 episódios. Então dá uma olhadinha lá, porque com certeza você vai gostar muito, porque tá bonito demais. Então eu fiquei fora esse tempo e resolvi voltar agora com um tema que é muito importante. A nossa metodologia fala muito sobre comportamento, porque o comportamento é a base para você desenvolver autoconhecimento e se preparar para as técnicas que promovem essa evolução enorme, energética e pessoal em busca de expansão de consciência. Então, o comportamento é a base da nossa metodologia e dedicamos a ele muita atenção, né? Muito foco. E há algo que precisamos muito conversar, que é a hipocrisia. Todo mundo é hipócrita. Você é hipócrita, eu sou hipócrita e todo mundo é hipócrita. É importante reconhecer isso, que todos nós somos hipócritas e isso faz parte da natureza humana. Como diz o Pondé, a hipocrisia faz parte da substância da moral pública. E o Karnal assina embaixo quando diz que a hipocrisia é parte da humanidade. É fato. Entre a fala e o ato há uma ruptura. Quando eu falo, por exemplo, aos meus colegas que eu sou muito bom de leitura, que eu leio muito, mas na verdade não leio, ou quando falo que sou muito honesto, mas sempre minto na hora de vender o meu produto, ou pior, minto para minha família, para os meus amigos, para os meus colegas ou para o meu cônjuge. E isso traz uma sensação ruim de que o que falamos de nada importa. Mas será que dá para trabalhar isso em nós? No vídeo de hoje eu vou comentar um pouquinho sobre os vários tipos de hipocrisias que existem e como trabalhar com esses vários tipos. Então, se você está chegando aqui agora no canal, peço encarecidamente para que você se inscreva, curta esse vídeo, toca no sininho para ativar as notificações e compartilha esse vídeo para todas as pessoas que você sente que precisa visualizá-lo. E dá uma olhadinha aqui no canal porque tem muito conteúdo bom para você. Esse é um tema complexo, complicado e muito profundo, que exige aí mais de 1 hora para eu entrar em todos os detalhes, né? Mas eu prometo resumir bem a minha linha de raciocínio aqui e ser bem sucinto para você. Segundo Foucault, a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Ela é a forma de mascarar, né, todos os nossos defeitos, toda a realidade dos nossos defeitos, né? Algo muito difícil de lidar para nós. A hipocrisia é tão presente na nossa vida que ela se torna até necessária, principalmente em momentos como esse que a gente vive de redes sociais, onde você precisa se mostrar virtuoso, sem defeito nenhum o tempo inteiro, né? E ela se torna mais evidente quando está relacionado à aparência, né? A como você quer se mostrar para os outros. Então isso é intensificado nas redes sociais, mas sempre existiu e sempre existirá. Vamos entender mais. A hipocrisia é a incongruência, né, do que se fala e o que se faz, certo? Podemos ver também como uma mentira de João sem braço, né? O hipócrita que sabe que é hipócrita e o faz por ver uma vantagem nisso. Como quem defende uma determinada ideologia, levanta uma determinada bandeira só para fazer parte de um grupo ou ser bem visto naquele grupo, mas as suas condutas não condizem, né, com essa realidade. Mas podemos encarar a hipocrisia também como uma forma natural de coexistir em grupo. Você não pode sair por aí dizendo a verdade ou como você realmente pensa o tempo inteiro, né? Muitas vezes a verdade se torna insuportável e a mentira acaba se tornando a melhor saída que existe para a misericórdia. E é aqui que entra o hipócrita por medo.
Medo de chatear, medo de magoar, ou medo de perder o seu posto, né, aquela carreira que ele construiu. Então isso tudo vai forçando ele a ser esse hipócrita, um hipócrita medroso. Todos esses tipos de hipocrisias nós temos, tá? Em maior ou menor escala, em maior ou menor grau, mas todos nós temos, tá? Então não se sinta ofendido se você se identifica com algum deles, tá? Com certeza você vai se identificar e vai identificar muitas outras pessoas também. Algo muito clássico é quando cometemos um erro e a gente tem uma dificuldade enorme de admitir esse erro e acaba sendo hipócrita, acaba mentindo, principalmente para as pessoas que estão mais próximas de nós no dia a dia, né? Isso tende a acontecer mais com o nosso namorado, namorada, com o nosso marido, com nossa esposa, ou com nossos familiares ou colegas de trabalho mais próximos, né? E mais, nós mentimos para os outros, mas mentimos também para nós mesmos, quando nós acreditamos piamente que somos virtuosos, né? Mas quando na verdade não somos, quando a gente acredita que temos um monte de características e que somos os melhores, mas na verdade não somos. E essa ignorância nos traz a percepção da hipocrisia inconsciente, e ela é uma das mais perigosas, se não a mais perigosa, justamente porque a gente não tem a ciência de que a gente está fazendo algo realmente ruim, ou então pelo menos está se comportando de uma forma ruim. E isso acontece por alguns motivos. Quando, por exemplo, eu sou super crítico e rigoroso com determinadas coisas, com os outros, né? Mas comigo isso se afrouxa. A hipocrisia é aliada dos limites para o outro, mas é avessa aos limites próprios. Por exemplo, quando eu digo, olha aquele menino, que mal educado, se fosse meu filho seria diferente, e quando você vai ver os filhos dessa pessoa é igual, se não pior em outro sentido, sabe? Vamos entender então como nasce essa hipocrisia inconsciente, já que ela é a mais difícil de perceber e a mais perigosa. Começando pelo julgamento. É muito comum a gente ficar julgando o outro, né, ou os outros, principalmente quando tem uma determinada ideologia por trás, né? Principalmente quando a gente se acha superior naquele argumento, naquele tema. Ou quando os outros julgam a gente e a gente percebe que aquela pessoa está sendo hipócrita, né? Que ela faz a mesma coisa ou até pior. E a verdade é que todos julgam, mas ninguém quer ser julgado. E é importante perceber que o julgamento inicial provém de emoções pesadas, e só depois a gente analisa friamente e racionalmente o que aconteceu, principalmente os nossos atos. Mas o julgamento inicial vem sempre de forma emocional, consequentemente de forma ignorante, burra, né? Desprovida de um intelecto, de uma razão. E quando essas emoções surgem de forma intensa, né, nada nos faz mudar de opinião. Então, dentro desses julgamentos que têm raízes emocionais e que vêm de forma intensa e são muito difíceis de serem mudados, tanto na hora, principalmente na hora, né, e só depois vem a reflexão, o que acontece na maioria das vezes é que quando vem essa reflexão, ela é dotada de justificativas. Então a gente fica buscando justificar o porquê da gente ter tomado aquela atitude emocionada e não contrapor aquilo que a gente colocou, aquele nosso argumento. Então a razão, na maioria das vezes, vem só como uma forma de você dar justificativas para aquilo que você acabou de falar ou aquele ato que você acabou de cometer, né? Ou seja, a razão nesse cenário serve apenas para reforçar aquelas emoções, dar força para elas. Isso acontece porque o tempo inteiro o cérebro, né, a nossa mente, busca o tempo inteiro consistência de informações. Ou seja, quando informações conflitantes entram no nosso cérebro, entram na nossa mente, isso gera um conflito interno. Isso é extremamente desagradável e desconfortável. Por isso que a gente evita ao máximo esse conflito interno. Essas são as famosas dissonâncias cognitivas. Por isso que a gente fica buscando justificativas, né, para as nossas crenças e não mudamos nunca de opinião ou de pensamento. E isso se intensifica muito em conversas e discussões acaloradas. É muito fácil de evidenciar isso quando você está assistindo um debate, uma conversa acalorada, né? Então, lembre-se, a maior parte das nossas decisões, né, as nossas tomadas de decisões,
são sempre de forma emocionada, né? São sempre com emoções muito intensas e, portanto, inconscientes, né? Então a reflexão vem depois e a reflexão, na maioria das vezes, serve só para justificar aquela sua decisão emocionada. Então perceba que é assim que nasce uma crença, né? Uma crença fervorosa, inabalável, né? Porque o cérebro o tempo inteiro fica buscando uma forma de ser coerente, de manter a consistência interna, né? E não gerar esses conflitos desagradáveis que a gente tenta evitar o tempo inteiro. A crença recupera a consistência, dá base para a sua lógica, né? E assim seguimos nessa ilusão constantemente, o tempo inteiro, todos os dias da nossa vida. E quanto mais antigo e intenso é esse paradigma dentro de nós, mais difícil é de mudar. Então, depende muito do tempo e da intensidade que esse paradigma existe. E o paradigma mais antigo e mais intenso é aquele relacionado à imagem que nós construímos de nós mesmos ao longo de toda a nossa vida. E é aqui que surgem todas as nossas hipocrisias. Muito por conta disso, a mudança de paradigma é extremamente importante dentro do The Rose Method e dentro da nossa metodologia nós estimulamos muito essa mudança de pensamento, de mentalidade e de paradigmas, principalmente relacionados à hipocrisia. E dentro desse conceito, o The Rose nos traz um ponto de vista muito interessante sobre a questão da hipocrisia e da diplomacia quando no meio entre pessoas, né? no relacionamento humano. A hipocrisia é falsidade, enquanto a diplomacia é educação e civilidade. Então, quando você sente que você é hipócrita, né? Você está sendo hipócrita, mude, transforme isso em diplomacia. Porque daí você deixa de ser falso e passa a ser mais educado. Você transforma essa coisa que é natural em nós. E voltando então a essa questão desse paradigma incrustado, né, fortalecido dentro de nós, essa imagem de nós mesmos, né, o ser humano tem uma necessidade natural de construir uma imagem positiva de si mesmo, principalmente quando precisa ser mostrado para alguém, né? A gente não quer mostrar os nossos defeitos, né, os nossos vícios, as nossas coisas que a sociedade julga errada. Então a gente meio que é impulsionado para contar essa mentira sobre nós mesmos, que é uma mentira até para nós, porque a gente de fato acredita que nós somos melhores do que realmente somos. E na maioria das vezes a gente cria de fato uma imagem de nós mesmos que não condiz com a realidade, né? Então é aí que entra essa questão de mentir para si mesmo. Você realmente acredita nisso, quando na realidade, a realidade é bem diferente, né, do que a gente acredita. É quase que um delírio da pessoa. As pessoas, nós, né, tendemos a achar que somos mais inteligentes, mais competentes, mais honestos do que a média. Todo mundo, a maioria, a grande parte das pessoas. Mas, se nós não fôssemos hipócritas, né, se isso não fosse tão natural, se a gente ficasse falando a verdade o tempo inteiro, uma coisa que eu já falei no começo do vídeo, e expuséssemos todas os nossos vícios, os nossos defeitos, seria extremamente desagradável e seria horrível, na verdade, existir, né? Seria muito chato, seria insuportável existir. Então, é interessante observar que essa hipocrisia natural, principalmente de nós mesmos, assim, essa mentira sobre nós mesmos, é como uma defesa natural que nós temos para existirmos de forma mais confortável. O que a gente pode fazer nesse sentido é, primeiro, perceber quando nós estamos sendo hipócritas nesse sentido, né, sendo mentirosos, e lapidar, transformar isso. Usar esse gatilho inato, né, para sermos pessoas melhores, para criar mentalidades e moldes mentais melhores, né, para nos aperfeiçoarmos. Porque quando isso está bem trabalhado dentro de você, você se torna uma pessoa implacável. E pensa um pouco, não há nada pior do que perceber que a gente julga alguém erroneamente. O julgamento precipitado e errado
com base em achismos, né, e premissas falsas, é extremamente comum na nossa sociedade, e esse é um dos principais, um dos piores males da hipocrisia. E uma coisa interessante para a gente perceber aqui é que quanto mais próximo do problema nós estamos, mais quente é. Então, consequentemente, mais emocionada, consequentemente, mais burras serão as nossas atitudes em relação a esse problema. E quanto mais distante nós estamos, mais frios nós conseguimos nos manter e, consequentemente, conseguimos tomar decisões e atitudes com maior reflexão, né, com uma racionalidade maior sobre esse tema. Por isso que é muito fácil a gente julgar as atitudes dos outros, né? E quando a gente está no meio daquele turbilhão, fica complicado e muitas vezes a gente se afunda cada vez mais em atitudes erradas. Por isso é importante manter sempre a mente clara. E aí que entram algumas técnicas, como por exemplo a meditação, que torna sempre a sua mente estável, lúcida o tempo inteiro, para quando chega esses momentos que tendem a ser quentes, né? Você está ali no olho do furacão, você consiga manter a frieza e tomar as melhores atitudes possíveis. E a nossa proposta aqui é refinar o nosso comportamento através da autoanálise constante e temos o plus aí das técnicas que nos conduzem a estados mais expandidos de consciência. Nós devemos sempre procurar perceber quando estamos agindo automaticamente dessa forma. Quando agimos com emoção ou quando deixamos o paradigma agir, ou quando julgamos demais os outros, ou quando nos achamos superiores, melhores do que os outros. Observar quando estamos sendo teimosos, quando estamos buscando justificativas, né, para as nossas crenças. A gente sempre tem que tentar mudar para uma reflexão mais profunda, né, mais racional sobre as nossas atitudes e pensamentos. Então, para que a gente seja menos hipócrita, é necessário observar e perceber os nossos erros e admiti-los. Perceber e admitir onde a gente erra, onde a gente se equivoca e assumir esses erros. Por mais doloroso que isso possa ser, por mais difícil que isso possa ser. Não é nem um pouco fácil, mas a gente precisa desenvolver isso. Então, essa reeducação comportamental ela é importantíssima, mas atenção, não precisa diminuir a autoestima. Isso é muito importante. Pelo contrário, né, que isso melhore você como indivíduo, que te faça, de fato, entender quem você é, como você age e faça de você uma pessoa melhor. Quando você discute com alguém, por exemplo, e você tem certeza de que você está certo e o outro errado, procure analisar onde você pode estar errado e onde o outro pode estar certo. Isso é muito difícil, né, em discussões acaloradas, mas é um ótimo exercício. Manter-se com a mente aberta para isso. Isso vai até melhorar a sua compreensão de mundo e os seus argumentos. Uma outra boa coisa é exercitar a empatia. Empatia no sentido de entender que o outro é uma pessoa completamente diferente de você e que você não tem a capacidade de pensar e sentir da forma que o outro pensa e sente. É ter a humildade de aceitar a sua incompreensão em relação à perspectiva dessa outra pessoa. Assim você desenvolve respeito, zelo e carinho na fala e na troca de ideias. A gente precisa ouvir mais, falar menos, com mais respeito, discuta ideias sem conflitos e sem brigas, de uma forma leve e agradável. Procure sempre agir dessa forma. Empatia é você entender que existem milhões de pessoas diferentes que pensam e agem diferentes. E é possível sim conviver, mesmo que discordamos todos. Isso é empatia. Devemos prestar muita atenção no que falamos, né? E zelar sempre pelo bom relacionamento humano. Isso é um valor aqui para o The Rose Method. E quanto à hipocrisia do outro, quando a gente detecta que o outro está sendo hipócrita, a melhor forma de lidar com isso é com o amor. Como muito bem traz Kierkegaard, né? Que a melhor forma de lidar com o hipócrita, com a pessoa mentirosa,
é com amor. Quando você tem um amor sincero por ela, você consegue relevar, ter mais paciência, mais maturidade para lidar com ela. Então, quando a gente ama uma pessoa e tem uma longa história com essa pessoa, né, quando a gente tem vínculos profundos, a gente acaba sendo muito mais tolerante a ela, né? E aí, consequentemente, consegue lidar melhor com essa hipocrisia, com essas mentiras. Então, desenvolva muito mais amor, desenvolva muito mais respeito, empatia e procure perceber-se mais, né? Procure gerar essa autoanálise constante para que a gente possa sempre seguir evoluindo, se conhecendo mais e expandindo consciência, transformando assim o lugar onde a gente vive num lugar melhor, certo? Então esse foi o nosso vídeo de hoje e até o nosso próximo vídeo. Estou felizão aqui de estar com você novamente depois de tanto tempo longe, né? E essa caminhada muito longa me fez refletir muito sobre vários temas diferentes e esse tema foi algo que eu refleti muito durante a minha caminhada, até porque eu estava imerso na questão do lixo e tal. E a gente é muito hipócrita em relação ao lixo também, já que é algo que envolve todo mundo, né? Todo mundo gera muito lixo e acaba sendo muito hipócrita nesse tema. Então vamos refletir mais sobre isso. E se você tem algo a acrescentar ou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente conversar. Beleza? Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.